Olá, meninas, boa noite. Boa noite, Scarlett, boa noite, Roberta. Que bom estarmos aqui novamente. Já vou chamar a Roberta. Vamos estar falando hoje. Boa noite, Scarlett. Chama as meninas pra gente falar sobre o que está por trás das nossas emoções. A internet está boa. Eu vou chamar a Roberta hoje, que é a nossa convidada especial. Vamos estar falando sobre o sistema urinário e o que está por trás, né, daquelas infecções urinárias repetitivas, a cistite, aquelas candidices que vai nos atrapalhando e às vezes a gente toma medicação e a coisa não vai, e a gente precisa de compreender que o nosso corpo fala, né? Então vai convidando as meninas agora para poder entrar, para a gente estar falando sobre o que está por trás dessas infecções urinárias, como é que o nosso corpo fala. A Roberta, ela é terapeuta, ela é micro alguma coisa, que trabalha com o corpo. A Roberta vai estar falando muito bem sobre isso. Eu vou chamar a Roberta, tá bom? Roberta, você já pode entrar. Nós já vamos estar falando sobre quais são, né, as emoções por trás dos problemas urinários. E a gente vai ver que o corpo da gente, ele fala, gente. O nosso corpo, ele fala. E a gente vai ver que fala e ele vai nos dando, ele vai nos mostrando que tem alguma coisa que está errada. Boa Oi, noite, Roberta. boa noite. Boa Tá me noite. ouvindo Como é que você bem? está? Tudo bem, uma honra, né? Mais uma vez estar aqui com você. Tô com a carinha de cansada mesmo, mas vamos assim mesmo, né? Sem filtro, sem efeito. Sem nada. Como é que você está? Como é que passou o feriado? Ótimo, graças a Deus. E você? Bem, graças a Deus, o feriado foi ótimo. E as meninas Muito que estão aí, como é que estão? Como é que passaram, né, Roberto, feriado? isso, Lourdes, muito obrigada mais uma vez. É um Eu prazer estar agradeço. aqui dividindo a telinha com você, né? Falando aí com sua audiência, né? Esse tema maravilhoso, né? Falando sobre o território feminino, né? Quando nós mulheres, o que é que a gente sente quando a gente não consegue marcar esse território? E o corpo da gente fala, né, Roberta? Com certeza, né? E inclusive, eu tenho na minha página, né? Um quadro onde o tema é justamente esse: o corpo fala, né? E quando de alguma forma nós calamos as nossas emoções, né? O corpo ele vai gritar. Ele não apenas vai falar, ele começa falando, né? Mas se a gente não para solucionar, né? Para ver os conflitos e solucionar o que está por trás do sintoma, né? Então o corpo ele vai gritar mesmo, né? E assim, uma coisa eu falo praticamente todos os dias, né, da minha vida profissional. Nem tudo é emocional. Porém, né, a grande maioria sim. Mais de 98%, né, das doenças, dos sintomas físicos tem uma origem emocional. Tem. Então, a gente enquadra aí uma grande maioria, né? Claro que existem os problemas físicos, existe realmente aí coisas da função mesmo do corpo, né? Problemas, mas mesmo quando é físico, vai ter uma influência também emocional. Existe um porquê, né, de cada Isso. coisa. Porque o corpo, quando ele está em silêncio, e se ele começa a dar algum sinalzinho ali, às vezes a gente nem presta atenção, né? Tem alguém falando aqui que está com queda de cabelo por causa da perda de território. Hum. Interessante, né, Roberto? Isso, por quê? Porque a queda de cabelo vai ter a ver com questão, pode ter a ver com questões territoriais também, sim, né? Porque vai ter muito a ver com questão de perder proteção, né? O cabelo ele faz parte
da nossa proteção. Então, se eu estou me sentindo desprotegida, isso pode acontecer no contexto de território, né? Então, pode sim, na verdade, a maioria dos sintomas, onde vai ter a ver com questão de pele, principalmente, são emocionais mesmo. A queda de cabelo é altamente emocional. Tá vendo? É a Fernandes que tá falando que ela tá com problema. Alguém aí mais, gente, sabe que nossos problemas urinários têm muito a ver com as nossas emoções presas? Eu fiz algumas anotações aqui para poder a gente estar mostrando que, segundo o Dr. Ramos, né, ele vai dizer que tem muito a ver com o território, que é o conflito territorial, né? A Alessandra também está falando do Isso. cabelo caindo muito. É, Olha, olha aí, uma dica aí para nossa próxima live, né? Falar aí sobre queda de cabelo. justamente, gente, é mesmo. É verdade, porque já tem duas Excelente tema. ótimo tema, Né? O nós podemos universo, falar isso, o universo trazendo aí, né? Essas pessoas. justamente. Tem é, mais alguém, gente, que tem algum probleminha aí com o cabelo ou com a urina, né? Hoje a gente vai estar falando. E eu quero pedir para a Roberta se apresentar. Roberta, se apresente aí. Quem é Roberta? Roberta, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, especialista, em microfisioterapia, né? Então, assim, hoje foi quando eu adentrei, né, no mundo terapêutico através da microfisioterapia, que é uma técnica de terapia manual, onde, através de toques, né, bem sutis, a gente consegue detectar no corpo, né, bloqueios de situações que foram vivenciadas, tanto no físico quanto no emocional, né? E promover uma correção desses bloqueios. Então, assim, é uma técnica fantástica, mas ela só pode ser realizada por sendo terapia manual, ela só pode ser realizada presencialmente. Né? E sou terapeuta também, né? Terapeuta integrativa, sempre em evolução e estudo aí, né, da nova medicina germânica. Sou terapeuta faixa preta MPC, né, que foi através desse método maravilhoso que eu conheci a Lourdes, A né? Roberta O foi minha MPC, terapeuta, né, Roberta? o MPC, isso que é o método Procure Cicatrizes, né? Que é exatamente isso, procurar cicatriz, procurar a raiz emocional, né, do sintoma físico ou emocional ou comportamental, descobrir aonde que está essa origem, essa raiz, ressignificar, né, dar uma nova percepção ao cérebro, te ajudar, né, a conduzir também a mudança de ambiente, e assim, é fantástico hoje. Eu continuo como fisioterapeuta, né? Ainda trabalho na fisioterapia convencional, mas assim, o que move meu coração mesmo é a terapia. É o método MPC, gente, para quem não conhece, né? É um método procurando cicatrizes. Esse método é que nós trabalhamos, né, Roberta? Onde ela falou aí, onde as pessoas procuram a gente porque estão passando por determinadas situações e querem saber a raiz dos seus problemas. A, a Fernanda também está dizendo aqui que ela ganhou muito peso quando ela estava, né, com a pessoa e só depois que ela separou que ela então começou a ter a queda de cabelo. Tem a ver também com os conflitos de separação, né, Roberta? O Isso, a ganho perda de de peso também, né? proteção, com certeza. Os dois Ganho de sintomas aí peso também, gente, tem muito a ver com a vai estar bem ligado esse disposição, conflito. não é, Roberta? Isso, Então, com as pessoas certeza. que têm esses problemas, geralmente elas vêm com as suas queixas e a gente vai, né, trilhando, né, Roberto, até achar onde que está, onde foi que começou isso aí. E a gente faz a ressignificação, que nada mais é de que ir lá no problema, né? E mostrar para o cérebro que aquilo ali já passou, não existe mais. É fantástico, né? Gente, se eu estou atendendo uma Fantástico. moça, amanhã vai ser a terceira sessão dela. E ela teve terça-feira passada, ela falou, Maria de Lourdes, ela disse assim, é milagroso. Aí eu falei assim, pois é. Ela falou aquelas lembranças que estavam me perturbando, que, que ela veio por causa disso.
elas já não me perturbam mais. Oi, gente, boa noite, vão falando boa noite para nós aí. E é E aí, incrível, né? É incrível como as pessoas falam assim, nossa, isso parece milagre, que é algo tão simples. parece É, milagre. mas assim, Não é milagre, é sabemos que não técnica, é né, Roberto? milagre, né? E isso é É ciência, técnica. o que nós Então, trabalhamos, assim, é muito impressionante. mas realmente é impressionante, né? E assim, não se trata de milagre, porque, como a gente falou aqui, é uma técnica onde a gente teve muito estudo por trás disso, né? Assim, tudo comprovado cientificamente. E assim, depende também não só da nossa parte, do nosso atendimento, né? Isso a gente deixa muito claro com todos os pacientes que nos procuram, né? A terapia faz 50% do processo, né? E os outros 50% é o paciente que vai fazer, né? Justamente. Não, isso aí já caracteriza assim, não é milagre, né? Você precisa fazer a sua parte, Eu né? E sempre assim, falo, Roberto, é igual você ir para academia. Se você pagar a academia mais cara que tiver e chega lá você ficar de braços cruzados, não vai acontecer nada. não vai acontecer, Se verdade, você for ao médico verdade. também, se ele te passar receita, te passar, tudo que você vai fazer precisa da sua parte. Então, é E é o isso que a passo gente mais importante, né? É o passo mais importante. Só a gente pode dar o primeiro passo, só. né? Só E a gente. se é da nossa saúde, é da nossa saúde, é a nossa saúde que estamos tratando, né? Então, estamos buscando. Então, o primeiro passo, que é o mais importante, só a gente pode dar, Só né? a gente pode dar. Roberta, então, na medicina germânica, a gente vai falar sobre o conflito de território, que é quando. Como é que se dá os conflitos de território para quem não entende? Você quer falar um pouco? É. Sim, primeiro, né, como a gente vai falar aqui do sistema urinário, né, então vamos falar um pouquinho, né, bem sucinto, sobre do que é composto, né, o sistema urinário, para saber exatamente, porque na verdade a gente se seguia pelo sintoma, né, a gente não seguia exatamente assim pelas doenças em si, é o sintoma que nos guia o tempo inteiro, né? Isso. Então, o sistema urinário ele é composto por dois rins, né, dois ureteres, uma bexiga e uma uretra. Qual é a principal função do sistema urinário? Vai ser o quê? A formação da urina, né? E garantir essa eliminação da urina. Então, é a função principal. O rim vai ter aí a sua função de produzir a urina e também filtrar o plasma sanguíneo, né? O ureter, a condução, fazer o transporte dessa urina até a bexiga vai armazenar essa urina e a uretra garante a eliminação dessa urina. Então, assim, como a gente não vai se ater muito nessa parte aqui fisiológica, mas para vocês entenderem que quando a gente, em um atendimento, o que é que nos guia, né? O que nos guia aonde que está acometido, qual tecido está acometido, qual órgão, qual tecido, qual a função, qual sintoma. Então, no sistema urinário, principalmente, vai ter os conflitos vão ser os conflitos de território, né? Então, onde eu não consigo impor limites, eu não consigo demarcar meu território, né? Assim como acontece no mundo animal, né? O animal, um exemplo, o cachorro. O que é que o cachorro faz para marcar seu território? Né? Xixi. A mesma coisa, nós somos o quê? Uma evolução da espécie. Então, nós seres humanos também, o nosso sistema urinário vai estar relacionado principalmente a essa questão, nesse contexto de território. Mas também vão ter outros, dependendo do órgão que está afetado, né? Vão ter outros conflitos também, como, por exemplo, o conflito de líquido, né? Quando acomete Sim. os rins. E quais são esses conflitos? Conflitos que envolvem líquidos mesmo, né? Um Financeiro, exemplo. E financeiro também, dinheiro, ou dinheiro, isso. vida Os financeira. líquidos mesmo, um exemplo, uma pessoa chega na sua casa e aqui na região, na Bahia, aconteceu em vários locais do Brasil, né? No final do ano que teve as enchentes. Imagina Sim. uma pessoa que tem o seu território invadido, né? Pela água. Então, esse trauma
aí depois que passa, porque o conflito, o sintoma, ele pode acontecer na fase ativa do conflito ou na fase de cura. Então, quando, digamos, passa essa situação e aí depois a pessoa vem e tem algum problema renal, né? Como a Lourdes falou, questões também financeiras, né? Então, questões que envolvem aí, por exemplo, uma pessoa tem uma empresa que está passando por dificuldades financeiras, então, dificuldade de líquidos, né? Perdeu o Dificuldade emprego, que líquidas. era tudo que a pessoa Isso, tinha, né, Roberto? A pessoa perdeu seu território. isso. Também, conflito de desabamento de existência, né? O que é desabamento de existência? São questões que acontecem onde a gente quer fugir disso, né? Que também é conhecido como conflito de refugiado. Então, situações onde, se eu pudesse, eu fugiria disso aqui. Acabou comigo, né? Aconteceu isso aqui, desabou meu mundo. Então, conflito de desabamento de Isso também é um existência. conflito que ataca, vai lá e mexe com com a bexiga, no caso. Aí Ai, você não. vai Ainda o rim, né? Ainda o rim. A sentir. bexiga, isso. A bexiga vai ter, o conflito vai ser territorial. Então, ou eu não consigo demarcar esse Esse território, né? Eu território. não estou conseguindo impor limites ali no meu território. Então, a bexiga, Pedro, vamos explicar para as meninas o que é esse território, digamos assim. Alguém, é, por exemplo, as pessoas falam, o que é conflito de território? É quando, por exemplo, gente, a gente se sente invadida. Por exemplo, eu estou aqui na minha casa, venham as visitas indelicadas, não fala para mim que vai vir almoçar. Isso é uma invasão de território. E o que acontece? A pessoa chega na sua casa, você não está preparada para aquilo. E aí vem aquele monte de gente. Isso é invasão de território. E muitas vezes ótimo exemplo. nós ficamos calados diante da situação, tentando resolver a situação, e quando as pessoas saem, quando aquilo vai, você dá aquela raiva, por que eu não falei que eu não podia receber? É uma coisa bem clara, assim, que as pessoas, assim, o que é um conflito de território? Um conflito de território é isso. É É quando isso. eu me sinto invadida na minha casa. Às vezes até pela minha sogra, pelo meu filho, pela minha filha, ou uma visita inesperada. Então, o que a gente precisa de aprender com isso? Aprender sempre a dizer não com educação. Se eu posso receber, eu recebo. Se eu não posso, gente, eu não posso. Nesse exato momento, eu não posso. Então, isso é uma invasão de território. Outro exemplo, Roberto. Roberto, quando a gente, por exemplo, a pessoa está num relacionamento, aí aquele cônjuge seu te troca por outra pessoa. Ai, meu Deus do céu, tudo, né, invadiram meu Perdi território. território. Perdi meu território. Isso também, gente, a traição é uma invasão de território. É só para deixar bem claro, assim, no bem popular, para as pessoas compreenderem que a invasão de território, ela está bem cotidiana. Ou seja, uma situação também, Roberto, que a gente está querendo resolver e a gente não consegue, você está perdida. Engraçado que essa semana foi isso comigo. Eu estava perdida, sem saber o que eu fazia, meu Deus, tanta coisa para fazer, e comecei a sentir arder no meu canal da urina. Eu falei assim, gente, eu devo estar perdida. Eu pensei, né? Eu falei, eu estou com conflito de território. Eu estou perdida, eu não estou sabendo resolver a situação, entendeu? Então, invasão de território, conflito territorial, gente, é isso, assim, no bem popular. É quando alguém invade a minha casa, invade, eu digo assim, as visitas inesperadas, quando alguém está no relacionamento e de repente você nem sabia que aquela pessoa está se relacionando com outra pessoa. Você toma aquele choque, isso é uma invasão. Quando você perde seu emprego, que esse é o conflito de líquido, né, Roberta? Ou, por exemplo, você emprestou Isso. um dinheiro para uma pessoa, você estava certa que aquela pessoa iria te pagar, aquela pessoa te dá um cano. Isso aí é um conflito de líquido. Não é isso, Roberta? Exatamente. Bem no popular, só Exatamente. para as meninas entenderem. É, e eu resumo sempre assim também, né? Quando eu falo sempre para os meus pacientes assim, o que é território? É tudo que eu protejo ou que me protege. Então, o que é que eu quero proteger? Eu quero proteger minha família, minha casa, meu emprego,
né? Tudo que eu acho que me pertence isso aqui, então eu quero proteger. O que é que me protege? A minha casa me protege, aí uma questão de um relacionamento, o marido me protege, ou meu pai, minha mãe me protege. Tudo isso então, para você ver que é muito Tá abrangente, ligado a né? território, né, Nubem? Tudo está ligado ao território. E por que que as mulheres, porque a gente, o público da Lourdes, ele é um público, ela fala para um público feminino, né? Por isso que nós estamos enfatizando, mas é o mesmo conflito, tanto faz para o sistema urinário feminino como para o sistema Como urinário masculino. masculino, né? Nós focamos no feminino, porque o público dela é feminino, mas por que que a mulher sente mais infecção urinária, por exemplo, né? Por quê? Porque a mulher, ela tem mais um conceito de território, né? A mulher, ela é mais emocional em Ela tudo é que mais faz. emotiva, né? Nós Mas somos mais isso. emotivos. E nós mulheres, nós temos como a Lourdes falou, é a questão do dizer não, né? Nós mulheres, nós A temos uma dificuldade para dificuldade falar não muito é mulher. maior em dizer não, né? Então a gente acha que a gente pode abraçar o mundo e que tá tudo bem, né? E isso mexe, né? Com a gente? Porque a gente não consegue impor limite, demarcar nosso território, né? E E aí isso que ela falou começa. de visita, E quando a gente não consegue fazer isso, depois a gente fica com raiva da gente. Tipo assim, por que que eu não falei? Por que que eu me sujeitei a tal situação? Mais ou menos isso. exato. E aí, o que você me falou, né? Você citou aí de exemplo de uma visita, por exemplo. E aí eu lembrei de um atendimento, né? Até quando eu falei que eu tenho, né, no Instagram, um quadro onde o corpo fala. E eu já publiquei lá sobre infecção urinária, né? E aí eu coloquei um exemplo de um atendimento. E parece surreal, mas assim, acontece muito, né? E o exemplo, eu atendi uma pessoa justamente que tinha infecções urinárias recorrentes, né? E quando a gente foi buscando, porque como a Lourdes falou, né? A gente vai trilhando. Quando a pessoa nos procura, ela traz o sintoma, né? Como eu falei, é o sintoma que nos guia o tempo todo. Então, o que é que está te incomodando? Infecção urinária. Eu estou sempre com sintomas de infecção urinária, sempre com aquela sensação de apertamento na bexiga, aquela sensação de que eu urino, mas aquela sensação de que ainda fica, né? Ainda fica aquela urina residual. Então, é o sintoma que vai nos guiar. Quando Isso. começou, né? Aí a pessoa vai e diz, começou há X meses, ou há X dias, há X anos atrás. A partir desse momento de onde começou, é que a gente começa essa busca, né, essa investigação. Nós somos Isso. detetives, ótimas É, detetives. E a gente começa essa investigação de onde, quais os trilhos, né? Porque quando o corpo ele traz o sintoma, no mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo, vão ter 3 ou 4 situações aí que aconteceram antes, para que o corpo. Porque o que é que acontece? É como se a gente tivesse recipientes, né? Eu sempre falo assim, os copinhos, né? E aí pinga uma gotinha, nosso corpo vai lá e protege. Vai pingando várias gotinhas no nosso copinho e o nosso corpo vai ali se protegendo, protegendo, protegendo. Chega um momento, quando vem um sintoma, é quando o nosso corpo ele não aguenta mais. Ele não consegue mais colocar aquela proteção ali em cima. E esse copinho transborda. Quando esse transporte. copinho transborda, por isso que a gente sempre fala, existe várias outras coisas por trás. E através do método a gente consegue datar quanto que aconteceu, né? E aí a gente vai, passa essa data, é algo bem direcionado. Então, quando a gente passa a data, a gente fala para a pessoa, com mais ou menos X anos atrás. O que é que aconteceu na sua vida nesse contexto? Aí a pessoa vai, e algumas datas a pessoa nem se lembra, também não tem problema, É, né? A gente vai buscar por coisas que a pessoa se lembre e a gente consegue ressignificar, mesmo que a pessoa não se lembre, porque tem muitas situações que acontecem com a gente e que o nosso corpo se protege e que realmente fica lá só no subconsciente e que a gente não consegue se lembrar. Por que que a lembrar. gente não consegue lembrar? É, Porque, no máximo, 5% de tudo que a gente vivencia fica no nosso consciente. 95% vai se transformar em memória celular tecidual, né? Onde as memórias elas ficam, é como se fosse abaixo ali um imenso iceberg, onde os 5% é só aquela camadinha que a gente vê, né? Acima da água, e abaixo vai ser essa imensidão, onde ficam as memórias inconscientes, né? Então, fica quando armazenado, a né, gente Roberto? começa
Isso. Quando Elas a gente ficam começa essa investigação, aí a pessoa sempre vai trazendo, né? Ah, aconteceu X, né? E como eu estava falando de um atendimento de uma paciente que me procurou por esse sintoma, o que é que estava por trás? Quando começou, né? Um dos conflitos foi que a primeira visita que ela recebeu da sogra, né? Ela casou e aí estava tudo mil maravilhas, né? Quando a sogra chegou, claro, as sogras são maravilhosas, né? Querendo ajudar. E a sogra chegou e aí achando que ia agradar ela, né? Então, mudando as coisas de lugar, né? E fazendo várias. Achando que estava agradando. Só que assim, ela não Tava teve coragem de invadindo a falar. família. Ela se sentiu, mas ela não teve coragem de falar. E a sogra passou alguns dias na casa Justamente ali dela onde está o problema. e ela permitiu isso. Então, assim, ela disse sim, querendo dizer não. Sim. Aí o que é que aconteceu? Quando a sogra foi embora, ela pegou a casa, arrumou tudo do jeito dela novamente. E aí ela chegou, quando ela arrumou tudo, aí ela chegou pro esposo dela e falou assim: Eu não gostei. A sua mãe chegou aqui, mexeu tudo, eu não gostei. Eu sei que ela não teve uma má intenção e Sim. eu me senti mal com isso. E aí, tudo bem. No dia seguinte, A infecção infecção. urinária. E assim, muito, 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 muito forte, né? Já veio no caso na fase de cura, né? E onde Sim. ela vivenciou assim, veio extremamente forte. A partir dali, todas as vezes que ela se sentia invadida, Ameaçada. onde ela queria dizer não, mas ela dizia sim, né? Ficou o quê? Os gatilhos ali, né? Ativava os gatilhos e vinha a infecção urinária recorrente. Então, muitas vezes não precisa nem acontecer uma situação, porque nosso corpo, nossas células, né, elas têm memória. E Sim. as memórias, o que pode despertar essas memórias? Simplesmente uma data, por exemplo. Se eu vivencio uma situação hoje, daqui a 30 dias, passou o quê? Um mês, é um ciclo. Então, essa mesma data pode ser um gatilho que desperte essa emoção e que eu venha e sinta novamente. Como Sim. pode ser quando o nosso corpo, quando a gente passa por algum trauma, né? E às vezes a gente acha que os traumas são só as coisas que a gente considera grande conscientemente, mas não. Trauma é tudo aquilo que a gente vivencia, né? Que mexe com a gente, que nos pega de surpresa e que a gente não sabe como reagir na hora. Então, quando acontece isso, o nosso corpo, né, capta tudo. Nosso cérebro, ele capta o cheiro do ambiente, a cor, os detalhes. Se você estiver comendo alguma coisa, aquilo pode ser um gatilho. Tudo do ambiente é O captado. É cérebro como se fosse capita, né? uma imagem 3D. E aí, em qualquer situação onde você viva, que algum desses gatilhos pode despertar e você pode vir vivenciar o conflito novamente. Isso tudo inconsciente, gente. E aí vem os sintomas novamente, né? Por que E eu aí, citei esse caso? esse, Porque infecção urinária é uma das maiores queixas do sistema urinário. e às vezes nós mulheres não temos nem noção, a gente vai lá e toma antibiótico, mas não trata da emoção, do problema. Então, assim, são esses pequenos gatilhos, essas pequenas vivências que a gente vivencia e que a gente não sabe que está, às vezes, igual essa menina que passou por esse problema, ela passou umas vezes, mas todas as vezes que ela se sentia ameaçada, vinha a infecção urinária. Então, gente, é a gente aprender que no momento que a gente precisar de falar não, a gente tem que falar não. A gente precisa de se respeitar. Porque muitas vezes a gente respeita as outras pessoas, mas não respeita a gente. Muitas vezes a gente diz sempre sim, 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 sim. Mas ninguém consegue dizer sim o tempo todo. Isso para mãe, para pai, para filho, para marido. Gente, são as pequenas coisas do dia a dia. Por que as mulheres é que mais sofrem? As mulheres são mais emotivas e as mulheres são mais cobradas. Não é isso? Então, Verdade. assim, a sociedade cobra, o marido cobra, o filho, e aí vai. E aí a gente, para não querer desagradar,
você vai acumulando coisas e fazendo coisas e depois você fica com raiva de você mesmo. Então, uma das dicas para que você, para que eu, para que nós possamos viver em paz com a nossa bexiga, digamos assim, é a gente aprender a dizer não na hora que a gente não quiser. Isso. Uma outra coisa assim, Aprender, né? aprender a A dizer não. demonstrar nossas A gente inseguranças, nossas isso. A gente frustrações. precisa, Roberta, de falar não. Eu não quero agora, não estou aqui. Ou tipo assim, agora eu não estou com disposição. Boa noite, Yara. Boa noite, meninas. E vocês, meninas, têm algum conflito desse que nós comentamos aqui, que vocês já viveram? Já passaram por alguma situação de alguém invadir seu território, de você depois não saber o que fazer, às vezes até seu pai mesmo, às vezes sua mãe, né? Às vezes a pessoa de tão perto, né? Não precisa ser só uma pessoa estranha, é uma pessoa que a gente gosta, mas que às vezes a pessoa é igual a sogra dessa sua paciente, sem maldade, ela foi querendo ajudar. Então, o que a gente também deixa aqui para todas nós? Sempre que a gente for ajudar alguém, é bom perguntar se a pessoa quer. Né, Roberto? Outra Com coisa, certeza. quando você for visitar alguém, é bom sempre ligar antes, perguntar se a pessoa pode te receber. Gente, isso, nos países do primeiro mundo, isso é a coisa mais normal do mundo. Ninguém vai para a casa de outra pessoa sem perguntar se a pessoa pode te receber. Tipo assim, Roberto, você pode me receber na sua casa? Eu quero ir amanhã para tomar um café com você? A Roberta vai falar para mim, ah, Lúcia, eu posso. Que horas que você vem, que horas que você vai? Nos países desenvolvidos é assim. Então, assim, não, Roberta, eu chego na sua casa às 10 e saio às 10h30. E por que a gente não pode adotar isso no nosso país, na nossa convivência? Isso é respeito pelo outro. Eu vou na casa da minha filha, você pode me receber? Você vai viajar esse final de semana? Você vai receber visita na sua casa? Porque, gente, são coisas tão. Parece que é tão banal, mas são coisas realmente que fazem toda a diferença na nossa vida. E daí, quando a gente não consegue dizer não, quando a gente não consegue tomar esse território, aí então a gente começa a desenvolver, né, as cistites da vida, as candidices da vida. Não é isso, Roberta? Isso. A cistite, né? A cistite de lua de mel, conhecida assim, é uma das queixas também mais procuradas para quem tem esses sintomas, né? De infecção urinária. E acontece muito o quê? Por que é conhecido como cistite de lua de mel? Porque é depois, justamente, do casamento, né? É quando aquela mulher ela consegue se firmar ali, se afirmar, né? Enquanto mulher. Então, eu consegui esse território que eu conquistei, agora é meu, né? Então, essa conquista de território, aí muitas vezes, como eu falei, que às vezes o sintoma ele vem em fase ativa do conflito e vem, a maioria das vezes vem em fase de cura. Então, se eu conseguir, né, eu agarrei esse território aqui, eu conquistei, eu consegui marcar esse território. Aí acontece as cistites, né, de lua de mel, que é bem conhecida também. Uma das queixas também, assim, que são bem procuradas e que eu já atendi casos de pessoas com incontinência urinária, né? E na, na- durante a noite, né? Que às vezes ali não consegue, às vezes está dormindo, não consegue nem acordar e faz o xixi na cama, né? E vai ter também a ver com essa questão, eu não consigo prender, eu não consigo segurar essa urina, né? E, Então, são os mesmos conflitos ali de território, né? E quando a gente vai investigar, geralmente vão ter questões, né? Desde a infância, dessa e perda de você ia te território. falar que quando a criança, depois de um certo tempo, ela continua fazendo xixi na cama, até os 5 anos parece que é normal. Mas depois de um certo tempo, se a criança continua fazendo xixi na cama, ela pode estar sofrendo de conflitos territoriais, como separação dos seus Isso, pais. Às dificuldade, vezes isso, ela dificuldade de se sente marcar seu território. e, às vezes ela se sente muito sozinha, né? E às vezes a gente não olha muito para esse lado, né, Roberta?
A gente acha que as crianças não têm, Isso. mas as crianças têm, gente. E às vezes, Tá? uma coisa muito simples, né? Muito simples que acontece muito, e é um dos maiores motivos, é a divisão de quarto, por exemplo. Às vezes não tá tudo bem Isso, para aquela criança dividir quarto, né? Com isso que eu ia irmãos. falar. A criança que não tem o quarto. Eu já atendi uma Quando moça aqui também que ela tinha esse problema. Ela falou para mim que ela tem, tipo assim, como se fosse um trauma, porque ela nunca teve seu quarto. Olha que coisa mais. Parece bobagem, né? já atendi Parece também casos bobagem. assim. Aí ela falou assim: não, eu nunca tive meu quarto, eu sempre sonhei ter meu quarto, minha caminha com a coxa rosa. Ela foi descrevendo assim. Então, assim, às vezes, quando os irmãos têm que dividir o mesmo quarto, isso também é um conflito de território, né, Roberto? Isso, e aí a pessoa pode apresentar depois o quê? Uma incontinência urinária, de urgência, né? Aquela urgência em urinar, incontinência urinária de esforço. Aí, às vezes, um exemplo. Uma pessoa que ri muito e que não consegue segurar o xixi quando está rindo, ou quando espirra, por exemplo. O riso ou o espirro são gatilhos que ativa, né? Não é que existe uma ligação de rir, de tossir, por exemplo, e ativar lá na bexiga. São gatilhos. Como eu falei, quando acontece um conflito emocional, o nosso cérebro ele capta tudo, né? Tudo do ambiente. Então, geralmente, quando é por esforço, o esforço, na verdade, é um gatilho, né? É, as questões também, né, de quando recebe um novo irmãozinho, a chegada de um novo irmãozinho. Sim, Esse irmão, um exemplo, uma criança que é filho único, de repente vem um irmãozinho. É uma grande perda de território. E isso é inconsciente, gente. Não quer dizer que, eu não isso queria que ter eu um ia falar, irmãozinho. Roberto. É inconsciente. E muitas vezes ele pede. A gente está falando de coisas do inconsciente, mas que reflete no nosso dia a dia e que reflete no nosso corpo. E que por isso que Isso. muitas vezes nós precisamos de ajuda de uma pessoa que é profissional para nos ajudar a compreender por que eu sofro de determinada, digamos assim, por que eu sofro disso, de continência urinária o tempo todo? Porque a maioria dos casos, eles são inconscientes. A maioria deles, a gente não tem consciência. Precisa primeiro trilhar isso aí, caminhar aí, né, com a terapeuta, com a psicóloga, para você achar onde é que está esse probleminha, digamos assim. E ressignificar, né? Que é o E mais importante. ressignificar, e ressignificar, gente, nada mais é de que dar um novo olhar para a situação, né, Roberta? Ressignificar é a gente avisar o cérebro que aquela situação já passou. E é muito impressionante, porque no exercício, né, é onde acontece que as pessoas falam, nossa, parece um milagre e tal. Mas é porque a É. gente trabalha com o cérebro. E é É a lindo de chave. né? A chave do cérebro é muito lindo. E o nosso cérebro, ele nos obedece, né? Quando a gente vai fazer a ressignificação, né? Você fala, não, vamos ordenar o cérebro aí, que tudo já passou, que tudo, né, já ficou para trás, tá? Então, ressignificar é dar um novo olhar para essa história. E realmente a pessoa melhora, né? Porque é como se ela tivesse limpado essa memória. Não, como não? A pessoa limpou realmente, né? Com certeza, com certeza. E assim, o cérebro, né, ele é altamente inteligente, mas ele é altamente também modificável. Então, quando a gente fala algo ali que passou, já passou, né, a gente fala isso pro cérebro, você vai. Ele precisa de ouvir isso, o cérebro precisa de. Isso. É o que o Dr. Rames fala. Isso é um símbolo, é simbólico, mas o cérebro precisa de ouvir isso. E na hora E que ele acredita ouve, ele só realmente. obedece. Isso, porque tem situações assim, eu vou esquecer do que aconteceu. Não, não esquece de uma situação que aconteceu. Porém, acontece isso, essa mudança, né, de percepção. O cérebro, a partir daquele momento, ele passa a acreditar daquela forma que foi ressignificado. Então, claro que conscientemente você vai lembrar da forma que aconteceu, Sim, mas o seu cérebro vai. lembrando que o cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. A Isso, neurociência mostra isso. Então, assim, porque se eu pego uma cena que me fez sofrer e aí eu ressignifico aquela cena,
eu começo a trabalhar no exercício, então eu vou mostrando para o meu cérebro que aquilo já passou. Aí eu coloco um novo olhar. É isso que é ser ressignificar. Ah, deu uma travadinha aqui pra mim. Eu não sei se foi a sua internet ou a minha, né? Acho que foi a sua. Mas já voltou. Ótimo. Então é isso, né? Como a gente estava falando, o cérebro, ele não distingue o real do simbólico, né? Então, se a Não. gente passa a informação de que a gente muda algo que aconteceu, o cérebro acredita daquela forma que foi mudado, né? É por E aí isso, e você é fica tudo ali tão falando, simples. ali repetindo, né, Roberto? Porque o cérebro é Isso, repetição. Por isso que a gente fala assim, gente, pensa positivo, diga palavras positivas para você. Gente, para de reclamar. Quanto mais você reclama, você está pedindo mais do mesmo. Isso é técnica. Isso é para você se autoajudar. Então, quando eu fico falando para mim, ai, coitada de mim, eu sou uma coitada, você está enchendo o seu cérebro de bagulho. Então, quando você diz o verdade. contrário, não, né, Roberto? Quando você diz para o seu cérebro, não, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa sadia, vai repetindo isso para você o tempo todo, para você ver. Você vai mudando a sua forma de você ver a vida, porque você está informando isso para o seu cérebro. A sua mente fala para o seu cérebro e o seu cérebro manda o comando para o seu corpo. Interessante, Roberto, Verdade. que isso é bíblico, sabia? O Verdade. apóstolo Paulo, lá, ele vai dizer assim, irmãos, tudo que é belo, tudo que é bom, tudo que é agradável, pense, pense, pense. Lá em Filipenses 6. Então, assim, Paulo, né, a gente fala que Paulo era psicólogo, ele fala muito da mente, ele fala muito, assim, de olhar para dentro de você. Então, assim, ele falava, irmãos, tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é agradável, pense, pense, pense. Ou seja, se encha de coisas boas. Então, gente, em vez de você estar se enchendo de porcaria, dizendo que você não é isso, que você não dá conta, que você é uma coitada, ah, meu Deus, lamentando, lamúria da vida, muda isso, muda. Muda esse olhar para você ver o tanto que você vai mudar. Muda aqui, muda aqui. Verdade. Não é, Você pode Roberto? curar, você pode curar a sua Você vida. se cura. A autocura tá nisso aí. As pessoas não dão valor, gente. Não precisa gastar dinheiro. Você não precisa se entupir de remédio. Você tá entendendo? É você se autocurando. Meu Até porque cérebro consegue fazer isso. Até porque o remédio ele só vai agir sobre o sintoma, né? Só que a causa vai estar ali. Vai Então, a tá qualquer ali. momento, como eu falei, os gatilhos, né? A qualquer momento vai ativar novamente. E aí o seu corpo vai viver, dependente de medicamento, chega um ponto onde o seu corpo vai ficando cada vez mais resistente, você precisa aumentar a dose, e vai precisando aumentar, e precisando aumentar, e precisa mudar de antibiótico porque aquele não faz mais E efeito, você fica né? totalmente dependente. Verdade. Sim, E é verdade? não que nós, terapeutas, sejamos contra o uso de medicamento, de forma alguma, Não, não de jeito somos contra. nenhum. Existem momentos que o medicamento ele é necessário, só que assim, são raros esses momentos. A maioria das pessoas toma o medicamento sem necessidade. A maioria. Justamente, justamente. Então, gente, olha só, eu notei aqui que o doutor Roberto William, ele fala assim, que cistite, Roberta, ela sinaliza as emoções que estão inflamadas. Eu achei interessante o olhar dele. Ele diz que isso acontece quando nós não permitimos que as situações da vida sigam seu fluxo. Ou seja, Verdade. quando eu, Maria de Lourdes, estou tentando resolver um problema, segurar um problema que eu não dou conta. E isso acontece o seguinte, isso vai inflamando as minhas células, isso vai fazendo mal para mim. Sempre eu falo, gente, nós queremos, às vezes, controlar o incontrolável. E a gente precisa de compreender isso. Nem tudo está sob o nosso controle. Eu não posso controlar a vida dos meus filhos. Se os meus filhos já são adultos, se eles já têm vida própria. Eu posso quando eles são crianças. Mas o que acontece que nós adoecemos? Nós queremos governar a vida das outras pessoas e nós queremos
segurar as situações, nós queremos resolver as situações que nós não damos conta, e com isso nós vamos adoecendo. Então, o que, que nós precisamos de fazer? Entender até onde eu consigo e soltar aquilo que eu não consigo. Porque quando eu faço isso, eu estou me curando. Gente, quando eu quero controlar a vida de meu marido, da minha mulher, ou da minha filha, ou da minha vizinha, ou da minha mãe, ou do meu pai, eu estou fazendo algo que eu não tenho condição. Como é que eu vou controlar o erro da minha filha? Como é que eu vou controlar os passos do meu filho, se ele já é um homem adulto de 35 anos? Não tem como. Então, quando a gente faz isso, a gente quer segurar tudo aqui. Mas a gente não tem controle sobre isso. Então, a gente precisa de compreender até onde eu posso ir e até onde eu deixo com o outro que é do outro e carrego comigo apenas o que é meu. Isso me ajuda a ter saúde, tanto emocional como física. Que é aí que é o doutor Willer fala, que quando nós queremos resolver uma situação que não é nossa, nós adoecemos. E esse adoecer está também entre as cistites da vida, as inflamações, as infecções. Porque nós, outra coisa que ele disse também, Roberta, quando nós seguramos o choro, nós também estamos adoecendo o nosso corpo, gente. Por quê? Porque o choro, ele diz que a lágrima é emoção. Então, quando a gente sentir vontade de chorar, não segure o choro, chore. Deixe sair. Eu sempre, quando estou em atendimento, eu sempre falo assim, ó, na hora que a gente for fazer o exercício, tudo que vier, você deixa sair, não segura. Porque faz parte da cura. Com certeza. Faz parte de curar. Então, assim, o doutor, ele fala assim, quando vier o choro, não segure o choro. O choro é uma emoção. Então, quando eu seguro o choro, eu estou segurando uma emoção. Pode ser a raiva, pode ser o ódio, pode ser uma lembrança boa, pode ser uma lembrança ruim. Mas, assim, sempre que vier o choro, a vontade de chorar, não é bom você segurar. Pode chorar, soltar e deixar ir. Que aí você se cura, você se sente aliviada. Não é isso? Verdade. E como eu falei no começo, né? Emoção nenhuma pode ser contida, né? Porque quando Sim. a nossa boca cala, né? Simbolicamente usando a boca, né? Quando a boca cala, os órgãos falam, né? Então, quando a gente contém a emoção, em algum momento, o nosso corpo ele vai gritar, né? Ele vai Através de um gritar. sintoma. E isso a gente não está falando aqui para você sair esbravejando, extravasando, Não, né? Tratando o outro mal, falando não. Não, de forma alguma. O que a gente está falando aqui é para que, principalmente, exista o quê? Um respeito por consigo mesmo, né? Então, assim, se eu estou dizendo sim para o outro, mas esse sim está sendo um não e está sendo ruim para mim, está sendo duro para mim, então eu posso dizer esse não para o outro, só que de uma com forma, educação, né? claro, Com jeito. educadamente, isso, verdade. Então, o não conter emoção não quer dizer que a pessoa vai sair gritando, falando tudo que vem à mente, não, né? Porque às vezes não vai justificar uma falta de educação com colocar para fora as emoções, de forma alguma, né? Mas justamente é ter esse controle, né? E só o autoconhecimento promove isso. Só o autoconhecimento. E aí, eu coloquei aqui, Roberto, trouxe uma dicasinha para quem já tem ou já está com a cistite, que é o seguinte, quando você já está com a cistite, que é aquela gastura, né? Eu sou assim, e quem falou, a Lana, você é assim como, Lana? Fala para nós aí. E a Nara colocou. Eu sou Ela é assim. assim? Então, quando a pessoa está com cistite, com qualquer gasturazinha no canal da urina, uma dica boa para quem já está com esse problema é, por exemplo, ir ao banheiro e você tentar relaxar o máximo que você der conta. Se você já está com problema, está sentindo queimação, se você está sentindo ardência lá no seu canal de urina,
É alguma coisa na sua musculatura que você está ali, né, enrijecida, tenta soltar o máximo que você conseguir. Sentada no vaso, você senta e você começa a inspirar e respirar e relaxar. E aí, depois que você esvaziar a bexiga, uma das dicas que o urologista dá é a seguinte: depois que você esvazia a bexiga, você conta até 3. 1, 2, 3. E aí você força novamente, que aí aquele restinho de urina que ficou, ele sai. Porque, segundo os urologistas, aquele restinho de urina que fica, porque a sua musculatura está travada, esse restinho de urina é que vai dar as infecções urinárias. Então, sempre que você for sentar no vaso para fazer xixi, tenta relaxar o máximo que você der conta, tenta soltar as suas musculaturas, porque a infecção urinária, a bexiga, ela está comprometida, por isso que guarda o restinho de urina. Então, aquilo ali, segundo o urologista, aquilo ali vai causar infecção urinária. Então, é tentar relaxar o máximo que você der conta. Depois que você esvaziou a bexiga, conta até 3 e faz novamente, aperta novamente para sair aquele restinho de urina. Ou seja, esgota toda a sua bexiga para não deixar nem um pouquinho de urina para não te causar as infecções. Alguém falou que eu não sei dizer não. Ah, tá. Então, tem que aprender Yara, né? Porque às vezes a gente fala não para os outros, às vezes a gente fala sim para os outros e fala não para a gente. Depois a gente fica com raiva da gente porque a gente falou aquilo. E uma das coisas, uma das dicas, né, que nós podemos trazer para todos, né, Roberta, aprenda a se autoconhecer, ouça o seu corpo. Boa noite, Maria. Ouça o seu corpo, o que é que o seu corpo está te dizendo. Os sintomas não são doenças, sintomas é algum acontecimento, alguma coisa que está acontecendo aí. Tá? São programas especiais, né, de sobrevivência. Não é? Então, os sintomas não é uma doença, é alguma coisa que está acontecendo aí. Então, aviso. Ouça o seu corpo, respeite os seus limites e aprenda a dizer não. São 3 dicas que não custa nada, não custa dinheiro, custa apenas você olhar para dentro de você e você dizer assim, olha, nesse momento eu dou conta. A Meire está dizendo que o não é libertador. Justamente, Meire. Alguém aí está igual a Meire? Conseguindo agora dizer não? Fala para nós aí. O não é libertador, gente. Não precisa eu ser mal educada para me falar isso. Eu falo com educação. Tipo assim, Roberta, eu não posso atender você na próxima semana, porque eu tenho um compromisso. Eu não vou te magoar, eu não vou te ofender, eu vou simplesmente falar o que é verdade. Então, o não é libertador. Aprenda a dizer não. E se você tem dificuldade a dizer não, gente, tem alguma coisa aí que tem que ser olhada, né, Roberta? Uhum, com certeza. E não só uma coisinha, né? Geralmente tem muitas coisinhas. Uma coisona. Tem uma coisona. Então, gente, nós só temos 5 minutos. Roberta, você quer falar alguma coisa? Quer concluir? As meninas querem falar alguma coisa? Querem dar alguma sugestão? Vocês caíram alguma ficha? Entenderam alguma coisa? A gente falou grego? Ou a gente falou normal? Vocês compreenderam? Fala para nós aí. Eu vou, para finalizar a minha fala, né, dizer algo aqui que tem coisas que a gente consegue, né, na nossa busca aí do autoconhecimento, algumas coisas a gente consegue ressignificar a nossa vida sozinhos, né? Existem muitas técnicas hoje disponíveis aí no YouTube, por exemplo, mas tem muitas questões que a gente não consegue. Tem muitas questões que a gente precisa reconhecer isso, precisa de ajuda, né? E aí, assim, às vezes, as pessoas, todo mundo precisa de terapia? Eu respondo, não, nem todo mundo precisa, mas todo mundo merece, né? Todo mundo merece. Porque terapia é uma delícia, né, Roberta? A Meire está dizendo, pratique o não. Então vamos lá, gente, vamos praticar o não, vamos aprender a nos respeitar, vamos aprender a ouvir o nosso corpo,
né, Roberta? Aí outra coisa também para evitar infecção urinária, que eu estava vendo o urologista falar, é parar de segurar a urina. Às vezes a Com gente fica ali o certeza. tempo todo, a bexiga tá falando assim, eu preciso de distanciar. A bexiga tá ali falando e você não tá prestando atenção. Você tá ali correndo, correndo, correndo. Outra coisa que não é bom também, ir pro banheiro correndo demais. Você tá entendendo? Então isso, gente, é a gente aprender a se respeitar, né? Eu saber a hora que eu preciso de ir e meu corpo está falando que eu preciso de ir ao banheiro, vá. Segurar a urina também é uma outra coisa também que... Um outro fator, né, Roberto, que prejudica demais. Isso. E como eu iniciei falando, né, que nem tudo é emocional, né? Nem tudo. No nosso atendimento, independente de quando a gente recebe um paciente um sintoma, a gente pergunta ali primeiro, né, os exames que tem, o que é que a medicina convencional traz sobre aquilo ali, né? Se a pessoa já fez algum tratamento convencional, né? Justamente para não nos dar esse embasamento quando é realmente emocional. Quando é emocional, né? Claro que depende, como a gente falou aqui no começo, depende da pessoa também, não depende só da terapia. A Não. terapia é um caminho. A terapia é como se pegue na sua mão assim e fala Bora. que é por aqui, né? Mas E o caminho quem segue é você, né? Então, justamente. assim, quando é emocional, pode ter certeza que com a terapia vai melhorar. Né? Claro que depende de muitas coisas, né? Depende de mudança de percepção. Tem problemas que já estão tão crônicos que vai precisar de alguma De ajuda, muito, né? né? Várias, né, Roberto? Um acompanhamento Verdade. maior. Isso, e aí a gente, quando possível, a gente traz soluções reais no nosso atendimento, né? Não é simplesmente chegar e ressignificar e falar para o cérebro. A Não. gente traz essas soluções reais sempre que possível, né? Mas no contexto geral é tudo isso que a gente falou, né? São questões territoriais, a gente precisa. Essa questão do não é tão importante por quê? Porque o nosso maior território é nosso corpo, né? E a gente precisa valorizar esse território, né? E a gente precisa proteger. Somos nós, é o nosso papel proteger esse E sabe uma território. coisa, Roberta, também que atrapalha demais as mulheres? No relacionamento, na vida sexual. Muitas mulheres fazem isso sem vontade, sem querer, não conseguem conversar com seu parceiro e elas vivem com infecção urinária, elas vivem com raiva de si mesmo. Então, gente, dizer não é dizer com educação, chama a pessoa para conversar, aprende a resolver o problema, não colocar ele para debaixo do tapete. Uma outra dificuldade das mulheres é dizer não na hora do sexo com o seu companheiro, tá? E você pode dizer não, sim. Você pode conversar, tudo é conversado. Você pode dizer, hoje eu não estou bem. E isso vai te libertar. Isso é libertador. A Scarlett está aqui falando que ela nem imaginava que ela teve um problema, ela teve que ter... Bem Você viu típico isso que ela falou aí, né? ela falar ali? Que ela Teve que tomar teve uma que tomar decisão uma decisão. profissional bastante territorial, né? E após ter uma infecção urinária forte. E Não ela nem imaginava que estava imaginava. relacionado. E ela nem imaginava que estava relacionado. Então é isso, gente. Que bom que você compartilhou aqui, o Scarlett, né? Porque ajuda as outras pessoas a compreenderem, né? E é bom a gente estar dividindo aquilo que a gente passa com as outras pessoas. Então, às vezes acontece com você e quando acontecer a infecção urinária, a ardência, aquele ardor na urina, aquele incômodo, começa a perceber o que será que aconteceu. O que será que aconteceu comigo? Que eu tô dessa forma? E aí, gente, às vezes nem precisa tomar antibiótico, é só vir na terapia para poder. Uhum. Não é Se verdade, Roberto? precisar, a gente está à disposição aqui, E né? às vezes Para fica mais poder barato de ajudar. você ir ao médico, de você comprar remédio, intoxicar seu corpo de remédio, não dizendo Com que você. certeza. E Não saúde dizendo não tem preço, né? Saúde não não tem tem. preço. Justamente. Então, assim, foi muito bom vocês aqui, vocês compartilhando com a gente, né, Roberta? Porque aí a gente vai dividindo uma a outra. E eu quero te agradecer, Roberta. Eu que agradeço. Gratidão, né, por estar aqui com você mais uma vez. Para mim é sempre um prazer, né? Estou sempre à disposição e quando você quiser dividir a telinha comigo, né, de estar trazendo um pouquinho
da minha experiência como Sim. terapeuta. Depois Para mim nós é um vamos imenso falar sobre a prazer. queda de cabelo no início. Vamos sim, vamos E sim. nós vamos marcar outra, gente, para a gente falar, porque as meninas comentaram no início que elas estavam com queda de cabelo, né, devido né, a algumas situações que elas passaram. Então, nós vamos estar falando de uma outra live, vou convidar a Roberta para a gente estar falando também sobre o que está por trás também das quedas de cabelo, né, Roberta? Está Vai ser sempre um ligado ao prazer. emocional. E é um tema que está bastante falado aí, né? Depois do que aconteceu aí com a esposa do Will Smith, né? Que também é um problema emocional, né? A alopécia. E a gente pode trazer aí nesse contexto. Vai ser maravilhoso, viu? Então, nós vamos Vai ser marcar, maravilhoso. Vamos tá? sim. Roberta, obrigado. Muito obrigada mesmo, esse tanto de mentor aqui. Gratidão. Gente, fiquem com Deus, durmam com os anjos. E a gente está aqui. Na próxima segunda, nós vamos estar falando sobre a ansiedade. Alguns alimentos, uma nutricionista, minha cunhada, muito abençoada, muito preparada. Quais são os alimentos que nos ajudam a melhorar o nosso estado de ansiedade? Eu quero convidar todo mundo para a próxima segunda-feira, tá bom? Beijo. Roberta, fique com Deus. Deus abençoe. Tchau, Amém. Você tchau. também. Tchau, Gratidão. tchau. Beijo. Meninas, muito obrigada. Obrigadão mesmo. Tudo de bom para vocês, tá? Qualquer dúvida, nós estamos aqui. Precisando, a Roberta está aqui, eu estou aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, nós estamos à disposição. Cuide-se, respeite-se, aprenda a dizer não e ouça o seu corpo, tá bom? Um beijo e até a próxima segunda-feira.